A partir desse momento agora, eu inicio a apresentação do nosso trabalho, tá? Desejo a todos um bom dia, bem-vindos. Quero primeiro apresentar as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento dessa proposta, inicialmente a Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, ao curso de licenciatura em Letras na modalidade à distância, a excelentíssima professora Luciane Salcedo de Oliveira e a excelentíssima Carla Genice, nossa mediadora pedagógica, e os excelentíssimos colegas que vão compor a apresentação desta atividade. Tá? A Angélica Nascimento, Carla Regina e William Caetano. Iniciamos a apresentação da nossa proposta já com o tema Desbravando Novas Concepções da Literatura Brasileira, uma proposta de ensino emancipatória para iniciação científica. E aí iniciamos uma pergunta, por que escolhemos esse título? Resposta para a sua pergunta, é claro. Porque traz uma abertura para lugares de fala, que historicamente foram invisibilizados, mas hoje essas vozes buscam por reconhecimento, é claro. A leitura é uma ferramenta poderosa para a emancipação e desenvolvimento pessoal. Esta proposta de ensino visa integrar a leitura e a escrita através da criação de diários de leitura, utilizando os livros Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, e Compreensão e Linguagem Escrita e Aspectos do Leitor, do professor Mauer, e a Teoria da Necropolítica, de Achille Mbembe. E os benefícios da leitura? O que ela traz para o indivíduo? Melhoria mental, social, familiar, financeiro e física. A justificativa e problematização de forma mais simples, tá? A leitura crítica e reflexiva é uma habilidade essencial para a formação de cidadãos conscientes ativos na sociedade. No entanto, muitos estudantes do ensino médio lutam para se engajar com texto literário e acadêmico de maneira significativa. Através da prática de manter um diário de leitura, os alunos podem desenvolver habilidades de leitura crítica, compreensão de texto e expressão escrita. E a minha relação? A minha relação vai ser entre o professor Mauer, a compreensão de linguagem e a necropolítica. Em relação ao professor Mauer, né, o livro ele destaca a importância do leitor na interpretação, né, a importância do papel do leitor na interpretação de textos como conhecimento prévio. E o contexto pode influenciar, sim, a compreensão. E a necropolítica de Achille Mbembe? É uma obra de um questionamento profundo sobre a soberania, a política, né, a política de morte, e tem implicações significativas para a compreensão das estruturas de poder e violência na sociedade contemporânea. Portanto, esses dois livros, juntamente com o uso de um diário de leitura, podem oferecer uma experiência de leitura rica e profunda, permitindo aos leitores explorar diferentes perspectivas e questionar a estrutura de poder e aprimorar suas habilidades de compreensão e interpretação. E o desenvolvimento? É apresentar aos alunos os livros Olhos d'Água e Compreensão de Linguagem Escrita, Aspectos do Leitor, bem como a Teoria da Necropolítica, e discutir discutir os temas principais e o contexto histórico-social de cada texto, né? Conceição Evaristo, Mauer e Achille Mbembe. A partir desse momento agora, eu encerro a minha participação e passo a fala para cada colega Angélica. Boa tarde a todos.
partir desse momento, eu vou falar sobre o detalhamento do contexto para o qual essa proposta foi elaborada. Bom, nós pensamos no plano de ensino direcionado para uma turma do ensino médio da rede pública. E por que que nós focamos nessa turma do ensino médio, né, do terceiro ano? Porque é a fase em que eles vão trabalhar com posicionamento social, com argumentação, então por isso nós escolhemos a turma do terceiro ano. A proposta é que os alunos vão desenvolver individualmente a produção de um diário de leitura a partir do conto da Conceição Evaristo, chamado Maria, que está lá no livro Olhos d'Água. Bom, esse conto, ele narra basicamente a história de uma mulher que trabalha, né, para sustentar os seus filhos, e ela passa por uma situação de machismo e racismo muito intensa, né? Não vou dar spoiler, mas a Conceição Evaristo é uma autora bem intensa, que ela trabalha com as relações sociais, e esse conto, ele trata basicamente dessa visão, né, da questão social, do machismo e do racismo vivenciado pela Maria. Pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, quais são os nossos objetivos, né? É produzir apresentações e comentários apreciativos e críticos sobre o livro, né? O Conto da Maria. Nós vamos trabalhar o diário de leitura, que visa instruir os alunos a manter um diário de leitura, eles irão elaborar, né? Em que eles vão registrar suas reações, perguntas e reflexões sobre a leitura em si. O diário, eles são usados para fomentar discussões em sala de aula, e para avaliar a compreensão dos alunos sobre os textos. Pode passar? Mas o que é um diário de leitura, né? A Tardelli, ela vai definir que o diário de leitura é um gênero textual utilizado como ferramenta para auxiliar um estudante ou um pesquisador a desenvolver melhor a sua capacidade de leitura. Então, a Tardelli, ela vai trabalhar com esse gênero e mostrar, né, que o diário de leitura é uma forma, é um gênero textual em que o leitor, ele pode estabelecer uma relação tanto com o autor quanto o livro que ele está lendo, né, o texto que ele está lendo. Então, basicamente, ele pode indagar esse texto, ele pode estabelecer relações, um posicionamento crítico, fazer indagações, certo? E como que esse gênero textual pode melhorar a leitura do aluno? Né? Ele pode desenvolver a capacidade do pensamento crítico, e aí também eu coloco o desenvolvimento da argumentação, que é o momento em que o aluno vai desenvolver a capacidade de argumentação dele, e de posicionamento, ou seja, é o momento em que o aluno ele vai indagar sobre o texto, ele vai dialogar com esse autor, ele pode estabelecer relações com a sua vida e trazer memórias e trazer relações com o texto que está sendo lido. E o Melder ele vai dizer o seguinte: ler criticamente significa perceber que os textos refletem, promovem, recriam ou desafiam estruturas sociais, muitas vezes de desigualdade, discriminação e até abuso. Então, o Melder ele vai dizer que quando a gente vai ler um texto, a gente não pode ficar ali só na superfície do que está ali naquele texto, né, nas palavras em si, porque a perspectiva dele é uma perspectiva social, das práticas sociais, identitárias e ideológicas. Ele defende que nós precisamos fazer uma análise crítica do texto e do discurso. Pode passar para o próximo slide. E quais são as características, né, de um diário de leitura? A escrita é em primeira pessoa, há um posicionamento do leitor também, de maneira livre, em que ele pode, como eu falei, né, reagir, avaliar e relacionar. Pode relacionar aspectos da sua vida com aquela leitura e até mesmo relacionar a leitura que ele está lendo com outras leituras. E é isso que a gente propõe para os alunos, né? Que eles estabeleçam relações com os livros Olhos d'Água. Pode passar. Qual vai ser a nossa metodologia, né? Na sala de aula, nós vamos indagar os alunos. Será que esses alunos já produziram algum diário na sua vida? Eles já escreveram? Já colocaram no papel ou em algum outro lugar? Já escreveram um diário na sua vida? Nós também vamos perguntar para esses alunos quem é a Conceição Evaristo e qual a sua importância para a literatura brasileira. É proposta que a gente desenvolva uma aula
falando sobre a Conceição Evaristo, que é algo que a minha colega Carla vai falar depois. Nós faremos também uma leitura individual sobre esse conto, cada aluno vai ler individualmente, e eles farão também uma leitura compartilhada do conto escolhido. Os alunos também vão discutir sobre o conto Maria e a produção final dessa aula, né? Dessas aulas que nós vamos desenvolver, é uma produção do diário de leitura. Pode passar. A partir de agora, minha colega Carla vai falar sobre a relação. Bom dia a todos, meu nome é Carla Regina, né? Eu vou falar sobre a relação da Conceição Evaristo, que ela é fundamental para a literatura brasileira por oferecer uma perspectiva e uma voz que historicamente foram subrepresentadas na narrativa literária do país, contribuindo para a desconstrução de estereótipos, além de apresentar histórias que refletem a diversidade e complexidade da realidade social brasileira. O texto desse Maurer, ele destaca a produção de conhecimento científico como dependente da leitura e da produção de textos acadêmicos. No estudo da literatura brasileira, a produção de conhecimento ela é essencial, envolvendo análises críticas, interpretações de obras, né, e produção de textos acadêmicos, como ensaios, análises literárias e teses. Próximo slide, por favor. A sequência didática, né, dos professores responsáveis por esse projeto é o William, a Carla, né, que seria eu, e a Angélica. O período da aula é 10/4 a 10/6. A escola é o Centro de Ensino Unificado, o CEU, que fica na cidade de Tiradentes, em São Paulo. O período previsto é o primeiro semestre, né, do diário de leitura, o grupo é o ensino médio e a turma do terceiro ano, né, dos terceiros anos. O campo de experiência ele é artístico e literário, o componente curricular é a língua portuguesa. As habilidades na BNCC, ela é produzir apresentações e comentários apreciativos, né, e críticos sobre os livros, né, filmes, discos, canções, espetáculos de teatro, né, e de dança, exposições, as resenhas, os blogs, podcasts, literários e artísticos. Playlists comentadas, né, fanzines e os zines. Próximo slide, por favor. Os resultados esperados, né, a gente espera-se que ao final desse curso, os alunos ele tenham desenvolvido a habilidade de leitura, né, crítica e compreensão de texto, bem como a capacidade de se engajar de forma significativa com textos literários e acadêmicos. Além disso, espera-se que os alunos tenham uma maior, né, apreciação para a literatura e pela pesquisa acadêmica, e que se sintam mais confiantes, né, em suas habilidades de expressão e escrita. Finalmente, espera-se que esse curso ajude a preparar os alunos para futuros estudos acadêmicos e para a participação ativa na sociedade como cidadãos informados e conscientes. Próximo slide. Esse projeto, né, de pesquisa é um convite assim que é voluntário. Os alunos participam quem quiser, porque ele é voluntário, né? Então, no final do semestre, os alunos eles serão convidados voluntariamente, né, a participar e realizar esse projeto de pesquisa, onde ele é baseado num tema, né, de sua escolha, que o aluno escolhe, né, é um tema relacionado ao texto lido, né? E esse projeto ele servirá como uma introdução à pesquisa acadêmica e permitirá aos alunos aplicar as habilidades que desenvolveram ao longo do semestre. Próximo slide. Essa daqui é uma frase de Paulo Freire. É preciso que a leitura seja um ato de amor. Próximo slide. Encerramos o nosso trabalho por aqui, né? Agradeço pela participação e tenham uma boa tarde. Até mais.